gente ainda vive na impunidade porque a gente não tem justiça, né? Pra gente a justiça é quando os responsáveis eles estiverem presos. Ou pelo menos, a gente não está aqui para condenar ninguém, mas que pelo menos aconteça um júri e que lá eles provem se eles são culpados ou não. Na minha opinião, o mais difícil foi conquistar os corações dos familiares das vítimas, porque no início havia muita desconfiança natural, resistência natural da atuação da própria justiça, porque eram pessoas que experimentaram sensações de ausência de escuta qualificada. E quando nós nos propusemos a escutarmos essas pessoas, darmos vozes a essas pessoas e ouvirmos com o coração aberto, elas se tiveram a sensação de desconfiança, de saber quais eram, talvez, as reais intenções nossas, que, de fato, era tentar solucionar esse grande problema criado com o acidente de Brumadinho. Então, eu acho que o mais difícil foi fazer com que elas compreendessem quais eram os reais motivos que inspiraram a nossa atuação. E quais foram? Era este de tentar encontrar uma solução que representasse um tratamento uniforme para todas as pessoas, todas as vítimas, né? Sejam aqueles que tiveram ações julgadas improcedentes os pedidos, que tiveram vitoriosos os pedidos, os que não entraram com ações. Foi um primeiro trabalho que fazer com que todos tivessem o mesmo tratamento. Segundo, fazer com que as pessoas pudessem ter a oportunidade de falar de suas vidas. E as audiências foram audiências muito duras, audiências muito difíceis de serem conduzidas. Quem participou mais ativamente tiveram momentos de muita emoção, uma emoção realmente vivenciada por quem está de perto de pessoas que tiveram uma dor que, enfim, não há nada que pague o preço. Então eu acho que o momento mais difícil foi conduzir esses processos de negociação, mas sem dúvida alguma a tarefa que mais envolveu o desafio foi conquistar o coração dessas pessoas. Depois, claro, as negociações que foram desdobradas em várias audiências. Foi, de fato, um processo histórico em que audiências de conciliação se seguiram para que aqueles critérios todos estabelecidos fossem observados, para que as famílias pudessem receber a reparação combinada e naquelas audiências que foram realizadas, inclusive, foi uma oportunidade de as famílias relembrarem, conversarem, enfim, trazerem para aquele momento presente as memórias que ficaram daquele ente querido que elas perderam, e isso tudo de uma forma menos conflituosa. Mais acolhedora. Exato, menos conflituosa e mais acolhedora, sabendo essas famílias que estavam sendo amparadas, especialmente pela Justiça do Trabalho, que a Justiça do Trabalho estava junto deles, estava ali trabalhando para resolver a situação da melhor forma possível. Não que um valor X ou Y fosse satisfatório para aplacar aquela dor, que uma dor moral que não tem tamanho e não tem preço. Mas a justiça precisava ser feita. Doutora Denise, com tantos anos de magistratura, 39 anos de magistratura, qual que é o sentimento que fica num caso desse, né, de tanta dor, tanto sofrimento? Digamos que pelo menos assim a Justiça do Trabalho cumpriu o dever, mas para a senhora? Bem, Adriana, para um juiz é muito importante a sensação do dever cumprido, porque um juiz, ele não vai, pela própria natureza da sua atuação, da sua demanda, do seu trabalho, ele não vai satisfazer as duas partes ao mesmo tempo, né? Ele pode atender aos anseios de uma, mas fatalmente os anseios de outra não serão atendidos. Mas o que o juiz tem de mais valioso para si é ter a consciência tranquila de que ele fez aquilo que era o dever dele fazer, segundo a lei, segundo
tudo aquilo que ele aprendeu e que ele pôde colocar em prática naquele processo. Então, para o magistrado, quando ele consegue entabular uma conciliação dessa natureza, é muito gratificante, né? Acho que, pelo menos para mim, foi um projeto que foi entregue, foi pensado e que foi entregue efetivamente para a sociedade e que eu nunca vi isso acontecer nesses 39 anos que eu tenho de magistratura. É impossível sair de um processo como esse sem sofrer qualquer transformação. O que nos humaniza é a relação com o outro, é efetivamente esse processo empático e cada uma dessas audiências individuais, com essa manifestação, essa escuta ativa praticada em relação aos familiares, nos trouxe efetivamente uma lapidação de olhar. Foram dores, foram mudanças de cursos em trajetórias de vidas inúmeras que efetivamente comoveram não só a nós que estamos na posição de magistrados, mas a todos que estavam presentes nessa audiência, o Ministério Público, os próprios advogados, os servidores que compartilham conosco essa tarefa. Sem dúvida alguma, desses 23 anos destacados na sua pergunta, foi o maior desafio e aquele que efetivamente me agregou em termos de formação humana, uma experiência que jamais será esquecida. Foi o maior acidente do trabalho da nossa história, pelo menos entre os que se conhecem. Então, nesse sentido, seria realmente fundamental que se fizesse um programa pedagógico, cultural, institucional, para que todos aqueles que trabalham com o meio ambiente do trabalho, o meio ambiente em geral, com situações de maior risco, visitassem o memorial e tivessem aquela emoção, aquele impacto, aquela síntese de uma grande tragédia humana e de uma grande tragédia empresarial, para que se compreendesse melhor, com maior tranquilidade, com maior empatia, a importância das regras nacionais, estaduais, municipais, que sejam de proteção ao trabalho, de proteção ao meio ambiente, para que uma tragédia daquele porte nunca mais aconteça em nosso país.